foram essas imagens que começaram a fazer o mundo acordar e fazer mais pesquisa e achar o plástico em todo lugar. Nós vimos que nós também tínhamos que estar mudando o nosso conceito do descartar. Não existe jogar fora. Você jogar fora onde? Do planeta? Não existe. Uma rápida caminhada por este mangue que fica às margens da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, mostra a quantidade de plástico descartada de forma irregular. Todo esse lixo aqui vai parar no mar. Uma invenção do homem que trouxe grande inovação e também economia para a indústria, está prestes a causar um impacto ambiental de proporções mundiais. No Caminhos da Reportagem de hoje, vamos mostrar o impacto do plástico no meio ambiente e nos oceanos. Você vai saber o que está sendo feito para aumentar a conscientização sobre o problema. Também vai conhecer alguns processos de reciclagem e ver que pequenas atitudes fazem toda a diferença. Eles são feitos a partir do refinamento do petróleo. Tem leveza, baixo custo, facilidade de transporte e durabilidade. O plástico está presente em quase tudo nas nossas vidas, desde uma simples escova de dentes, passando por embalagens de alimentos e bebidas, até cosméticos e produtos de limpeza. Também pode ser encontrado em eletroeletrônicos, como TVs e computadores, e em diversos ramos industriais. Os plásticos estão na nossa vida e em muitos momentos nós não enxergamos eles. Em 1907, com a criação do primeiro plástico sintético por um químico belga, começa um interesse comercial pelo produto, mas foi há menos de 20 anos que a produção em larga escala se tornou uma preocupação global. Quando ele foi criado na década de 70, ele não era exatamente um vilão, ele inclusive foi uma solução para a sociedade parar de usar marfim, madeira de lei, etc., senão não ia ter sobrado nada, né, no planeta. Mas com o tempo, o seu uso e descarte acabou sendo banalizado. Então, para a gente ter uma ideia, 75% de todo o plástico produzido desde o início da produção do primeiro plástico na nossa história, ele já virou lixo. Desse total de lixo plástico, 50% foi produzido dos anos 2000 para cá. O descarte incorreto do lixo traz um outro grave problema. Como é leve, o material é facilmente transportado pelo vento, pela água da chuva e pelas marés. Segundo a WWF, 8 milhões de toneladas de plástico entram nos mares todos os anos. E a estimativa é que, se nada for feito, até 2050 teremos mais plástico do que peixes nos oceanos. Mais de 80% do lixo produzido, lixo plástico produzido atualmente, é produzido em terra, nos grandes centros urbanos. Mas todo esse lixo acaba indo em algum momento, seja por chuva que cai nos lixões a céu aberto, ou seja no próprio descarte inadequado dos plásticos virgens de uso único, como garrafa, PET, copo, canudo, etc. Acaba indo para um curso de rio que invariavelmente chega no mar. O resultado é uma realidade assustadora que muitos ainda não conhecem. No Oceano Pacífico, entre as costas da Califórnia e do Havaí, uma enorme camada flutuante de plástico se estende por cerca de 1.000 quilômetros, colocando em risco a saúde do planeta. A mancha é formada por aproximadamente 4 milhões de toneladas de plástico, que foram arrastadas pelas correntes marítimas. Em função das próprias correntezas oceânicas, né, as correntes oceânicas têm um padrão de circulação, né, bastante, né,
bastante peculiar. Então, no hemisfério norte, ele tem giros, né? Eles giram no sentido horário. E no hemisfério sul, as correntes oceânicas giram no sentido anti-horário. Então, esse giro faz que na parte central se acumule o plástico. O avanço da poluição marinha foi presenciado pela família Schurman, que vive há 35 anos em um veleiro e já deu 3 voltas ao redor do mundo. Tanto tempo no mar deu a eles a triste experiência de ver as águas que banham os 5 continentes se transformarem em depósitos de lixo. A pior lembrança vem da Ilha Dulce, no Oceano Pacífico. Nós paramos em Dulce Island, que é o ponto Nemo, é o lugar mais longe de qualquer terra que existe no mundo. É um lugarzinho, uma ilhinha pequenininha, e aí nós chegamos lá, um paraíso, descemos. Quando nós descemos, eu falei, não acredito, totalmente assim, cheia de plástico. Caminhando, nós vimos pássaros que estavam mortos e que tinham 2, assim, e que tinha tampinha, garrafa, saco plástico, que estavam já nos ossinhos, as penas, e a gente via plástico. Então, eles se alimentam, acham que estão de barriga cheia e acabam morrendo de fome. Nós tivemos lá em Fernando Noronha, na praia da Atalaia, que é muito protegida, inclusive semibio, leva em trilhas, tudo, você não pode passar protetor solar, porque vai mergulhar. Quando nós chegamos na praia, você coloca areia branca, tem areia verde, vermelha, tudo. A família participa de mutirões de limpeza nas praias onde ancora. Um vídeo sobre esse trabalho viralizou na internet. Em 100 metros, em menos de 1 hora, recolhemos tudo de lixo. As imagens impressionam pela quantidade de plástico recolhido em um local totalmente deserto e paradisíaco, as Ilhas Carolinas, no norte do Oceano Pacífico. A gente viu, né, esse ano relatos de que o plástico chegou nos locais de maior profundidade dos oceanos, como a Fossa das Marianas, que tem mais de 10 quilômetros de profundidade, ou até mesmo a Antártica, que é os locais mais remotos do mundo, né? Então, na prática, ele chegou em todos os cantos do mundo. A família Schurman se prepara agora para a 4ª e mais importante expedição. Será em dezembro de 2019. Durante 1 ano e meio, eles vão percorrer mais de 30 países, banhados pelos oceanos Atlântico e Pacífico. A missão será documentar toda a poluição plástica encontrada pelo caminho. Nós vamos sair da costa brasileira, vamos até o Caribe, Cuba, depois Miami e Nova York. Depois nós vamos para a ilha de Bermudas. De Bermudas nós vamos entre Honduras e Guatemala. De lá nós vamos para o Canal do Panamá. E aí vamos para Galápagos, né? De Galápagos as pequenas ilhas até Polinésia. E vamos estar nessas pequenas ilhas do Oceano Pacífico e testemunhar, ver lá o que o plástico está fazendo nessas pequenas ilhas. E terminamos na Nova Zelândia. Nós somos defensores do meio ambiente, né, junto com a ONU, e para nós a missão é assim, até agora a gente viajou pelo mundo todo e pelos oceanos, que o mar é a nossa estrada. E ele nos deu lugares maravilhosos, uma vida, né, de aventuras, e está na hora da gente fazer alguma coisa pelo oceano. Mas como se defender de um inimigo invisível? Uma das maiores ameaças aos oceanos vem de partículas microscópicas, os microplásticos, que têm menos de 5 milímetros e são quase imperceptíveis aos nossos olhos. Eles são resultado da fragmentação do plástico por ação da água do mar, da luz do sol e de micro-organismos. A degradação do plástico, né, ele se faz, primeiro, uma degradação mecânica. Ele começa a endurecer. E aí, devido a essa perda de flexibilidade, ele começa a se partir. E aí ele começa a se transformar em pedaços pequenos de plástico. Também podem ser encontrados em cosméticos como esfoliantes, sabonetes corporais, glitter e pastas de dente. As microesferas são levadas pela água de torneiras e chuveiros e vão parar nas redes de esgoto. Estações de tratamento de água e de esgoto, ela não tem capacidade de
tratar esse plástico. Então esse plástico permanece no mesmo local e a gente volta, sob forma de água boa, que a gente está bebendo, e está circulando dentro do teu organismo. As partículas também podem chegar até o organismo a partir do consumo de peixes e crustáceos que se alimentaram dessas substâncias. Grande parte da fauna marinha, de baleia, golfinho, peixe, frutos do mar em geral, quase todos eles têm sido encontrados com plástico nos seus estômagos. Hoje o homem se autocontamina de plástico, né? E isso é um efeito cumulativo. Os estudos sobre os efeitos na saúde humana ainda são muito recentes, mas as consequências para o meio ambiente vão desde a degradação ou destruição de habitats naturais até a morte de animais marinhos. A tartaruga, por exemplo, um dos alimentos da tartaruga chama-se água-viva. Se você colocar um plástico na água e uma água-viva do lado, são muito parecidos. Então ela pensa que o plástico é água-viva e come. Aí ela morre sufocada. A pesca predatória também contribui para essa triste estatística. Uma pesquisa do jornal britânico The Independent, publicada no ano passado, mostra que 1 tonelada de equipamentos de pesca é descartada nos oceanos a cada minuto. As redes de pesca são todas de plástico, nylon, né? Muitas das peças dos navios, né, são de plástico. E esses materiais são responsáveis pela morte de mais de 100 mil animais marinhos todos os anos. O microplástico e o plástico, ele está em todos os locais. Então, de fato, é o maior problema que a gente tem que lidar hoje em dia enquanto sociedade. Plastics stay a long time in the oceans, over 100 years. And the impacts can be toxicological, environmental, economic. All of these combined actually cost more to society than reducing these waste. Para o futuro, estima-se que a produção de plástico ela vai aumentar ainda em 40% até 2030. Então a gente está falando de quase o dobro em 10 anos. Para evitar que as projeções se confirmem, a Organização das Nações Unidas firmou neste ano um acordo global para limitar o uso do plástico. No mês de maio, 187 países assinaram um compromisso histórico para monitorar resíduos plásticos além de suas fronteiras e restringir o envio a nações em desenvolvimento. Requires an exporting country to inform an importing country that these waste will be coming, and it requires the agreement of the importing country to have that. And since there's never been an agreement like this before, I think it's historic, and it will help particularly countries that are unable to handle those waste. Se eu tivesse mais material que está sendo aterrado e indo para os oceanos, para o meio ambiente, eu geraria mais emprego e renda. Recicle essa ideia, meu amigo e meu irmão. Ouça essa mensagem que vem do coração. Ajude a preservar o meio ambiente. Juntos viver um futuro mais contente. Para pa 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 pa. Cata cata. Catar para preservar. Com essa adaptação de um famoso funk carioca, Edson incentivou moradores de comunidades do Rio a fazerem o descarte correto do lixo. Desempregado na comunidade onde eu morava, no Morro de Jorge Turco, eu quis buscar uma solução para uma necessidade que eu tinha. Há 15 anos, o ex-catador cantava a música por meio de um alto-falante instalado em cima de seu automóvel antigo e recolhia todo o material que era vendido para reciclagem. Eu vi uma riqueza e oportunidade de estar gerando renda para mim, cuidando do meu ambiente
Depois eu vi que eu estava cuidando do ambiente da minha casa, da minha rua, do meu bairro, da minha cidade. No início foi cruel, né? Você na comunidade, fui catar lixo, meus filhos sofreram bullying, tinham vergonha de eu levar eles nas escolas. Isso foi humilhante no início, né? Com o dinheiro arrecadado, Edson pagou a faculdade dos 3 filhos. O que na época foi uma vergonha, minha infância, e isso eu já falei com meu pai. Isso. Hoje para mim é um grande orgulho, porque escolhi minha profissão e eu não escolhi por uma forçada de barra, eu escolhi porque eu tive muito amor. Em 1999, Edson montou com a família uma cooperativa de reciclagem, hoje instalada num terreno de 13 mil metros quadrados na zona norte do Rio. O carro-chefe são os plásticos. O que vai para a lata de lixo aqui vale dinheiro. Ninguém joga dinheiro fora. Você joga dinheiro fora? As pessoas falam não, mas quando você joga uma garrafa de PET fora, né, você está jogando praticamente 10 centavos na lata do lixo. A cooperativa negocia o plástico com as indústrias de transformação. Por mês, são vendidas cerca de 300 toneladas, mas eles têm capacidade de operar com um volume 100 vezes maior. A gente tem 30 pessoas trabalhando apenas, mas se eu tivesse mais material que está sendo aterrado e indo para os oceanos, para o meio ambiente, eu geraria mais emprego e renda. O Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico do mundo. Só perde para Estados Unidos, China e Índia. Cada brasileiro produz 1 quilo desse tipo de resíduo por semana, cerca de 11 milhões de toneladas por ano. Mas por aqui, a reciclagem está bem abaixo da média mundial, que é de 9%. Projetos de universidades brasileiras tentam recolher o material que acabaria nos aterros sanitários usando métodos inovadores. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o trabalho é feito em um laboratório criado em 2009, com capacidade para reciclar 1 tonelada de plástico por ano. Naquela época, no início, lá em 2007, 2008, não havia interesse, nenhuma empresa se interessava por copos descartáveis. Nós desenvolvemos um processo de reciclagem dos copos, transformamos em pequenos produtos para serem utilizados para a educação ambiental. No local, também são fabricados cubos decorativos, juntando plástico resistente com resíduos da agricultura, como fibra de coco. Alguns resíduos agrícolas, eles têm um potencial enorme para serem utilizados como cargas em plásticos, entre eles fibras de bananeira, do tronco da bananeira, fibra de coco, pupunha, mamão, bucha. Neste laboratório do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal Fluminense, os alunos estudam uma forma de transformar tampinhas em filamento, que é a matéria-prima para o funcionamento de uma impressora 3D. As tampinhas de garrafa, elas são feitas de um plástico que é mais resistente e é uma liga que ela consegue, quando aquecida, ela derrete um pouco, mas rapidamente ela volta a se fundir. A gente consegue fazer um filamento desse tipo daqui a partir das tampinhas. Aqui no Brasil a gente encontrou esse projeto pioneiro porque ele envolve o ciclo completo de o plástico sendo uma tampa até virar, ele ser triturado, depois ser extruído e depois virar novamente um filamento para poder imprimir ele em uma impressora 3D e virar um produto, fechando assim o ciclo desse plástico. Esses produtos, o bom da impressora 3D é que depende da sua imaginação. Você conseguir pensar a utilidade do que você imagina, para a utilidade que você imaginar, você consegue imprimir na impressora 3D. Criatividade e inovação pautam os esforços para mudar a forma de pensar o uso do plástico.
A Fundação Ellen MacArthur, organização britânica criada em 2010, lançou no ano passado um compromisso global para uma nova economia do plástico, reunindo mais de 400 organizações num objetivo comum: acabar com a poluição e o desperdício derivados do material. Ele olha para a questão do problema da poluição plástica do ponto de vista da sua origem. Ou seja, ele não olha para a noção de limpar o problema da poluição plástica uma vez que ele foi gerado. O pacto prevê que até 2025, 100% das embalagens produzidas sejam recicláveis ou reutilizáveis. No grupo estão os responsáveis por mais de 20% de todos os recipientes plásticos em circulação no mundo. A Coca-Cola é um deles. Ele traz os principais poluidores, as empresas, né, de toda a cadeia de valor do plástico, para de fato olhar para a questão e redesenhar o sistema. A embalagem ela é a forma do consumidor conseguir consumir as bebidas de forma segura. Não tem como desvencilhar o que a gente vende das embalagens. Além do acordo global, a companhia, a número 1 no ranking de empresas que mais produzem lixo plástico no mundo, assumiu desde o ano passado o compromisso público de se responsabilizar pela reciclagem das embalagens que produz. Uma das ações para atingir esse objetivo é investir em garrafas retornáveis chamadas de RefPET. No Brasil, a embalagem pode ser reutilizada em média 16 vezes. Eu peguei aqui 2 garrafas para a gente ter uma noção da diferença entre uma e outra. A retornável também é feita de PET, só que ela é bem mais resistente que a outra e pesa quase 100 gramas, mais que o dobro da descartável. Assim que chegam na fábrica, as embalagens passam por um processo de inspeção para selecionar o que pode voltar para o mercado. 8% é reprovado. A primeira etapa delas é o que a gente chama de sniffer, que é um cheirador, para ver se tem qualquer tipo de odor que possa significar uma contaminação dessa garrafa. Quando ela volta para a linha e esse sniffer detecta esse uso indevido, ela é automaticamente expelida da linha. Então ela vai para a destruição e vai ser reciclada. Desde os anos 1990, a empresa oferece embalagens de plástico retornáveis para os clientes. E elas são lavadas, elas são reenvasadas e elas são vendidas novamente. Até 2020 a gente pretende fazer com que de 20% essa embalagem represente 30% das nossas vendas. No mundo inteiro, o movimento para reduzir o uso do plástico já mobiliza governos e o poder legislativo. Em março, o Parlamento Europeu aprovou uma medida para banir produtos plásticos de uso único, como cotonetes e copos, em toda a União Europeia. Aqui no Brasil, cada estado tem uma legislação específica. A cidade do Rio de Janeiro foi pioneira ao proibir, no ano passado, o uso de canudos de plástico em restaurantes, bares e estabelecimentos comerciais. Em junho, entrou em vigor uma lei estadual que proíbe a distribuição e a venda de sacolas descartáveis nesses estabelecimentos. As empresas estão obrigadas a oferecer sacolas confeccionadas com materiais recicláveis ou biodegradáveis. Políticas públicas, assim, isso está avançando. O papel da indústria é super importante também. Parte da indústria produtora de plástico começou a se renovar. A gigante petroquímica Braskem, maior produtora de resinas plásticas das Américas, é uma das grandes fornecedoras das novas sacolinhas, feitas do chamado plástico verde. O polietileno verde ele é absolutamente igual ao polietileno fóssil, com a diferença que ele vem da cana-de-açúcar e não do petróleo. A grande vantagem é que você está usando uma matéria-prima que ela é renovável, que ela é infinita. Hoje você consegue, logo após o uso do seu plástico verde, simplesmente você pode reciclá-lo como você faria com o plástico normal. Por não
não ser compostável ou biodegradável, o produto continua a gerar danos ao meio ambiente se for descartado de forma incorreta. O plástico verde, ele vem como uma alternativa ao plástico normal para as aplicações que você tem. Embalagens, para cosmético, para sacolinha. O plástico biodegradável é um outro tipo de plástico, né? Ele serve para algumas aplicações. Então, não necessariamente você consegue converter, como você falou, todos os plásticos a serem biodegradáveis. Isso acho que você não tem hoje uma tecnologia que permita isso, né? A decisão dos consumidores é fundamental na luta por um uso consciente do plástico. É o caso de Karen, que começou a diminuir o consumo do material há 12 anos, quando entrou para a faculdade de Biologia. Eu comecei a enxergar essas coisas com mais afinco, assim, entender melhor os impactos, e aí eu passei a repensar todos os meus hábitos. Entre os itens que passou a utilizar no dia a dia estão cotonetes com hastes de papel reciclável e absorventes reutilizáveis feitos de tecido impermeável. Eu uso também os talheres de metal ou de madeira, né? Eu levo sempre assim guardadinho na bolsa. O kit é útil na hora de fazer refeições na rua, como tomar um açaí. No início, Karen conta que encontrou resistência. Você leva o copo e a pessoa pensa que você quer beber mais do produto. Então ela pega o copo plástico e mede. Então assim, é um trabalho de conscientização. Hoje, a loja frequentada pela bióloga oferece um espaço no freezer para guardar os copos dos clientes, conquista que só foi possível graças à demanda por um consumo consciente. Então, as pessoas acham que é besteira, mas por que você faz isso? Não adianta nada. Então, tinha esse tipo de questionamento. Mas isso nunca me afetou, eu sigo fazendo o que eu acho que é o legal. Talvez a gente possa ser a última geração que poderia ter feito alguma coisa para gerações futuras, né, e para o planeta. Então, está na hora de agir e é possível mudar esse cenário.